Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos uma questão do assunto de eletricidade que será cobrada em sua prova objetiva. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Num condutor cilíndrico maciço de raio B, flui uma corrente total e zero através da seção reta do cilindro. A densidade de corrente varia com a distância ao eixo do cilindro de acordo com a relação J é igual a A vezes R, onde R é a distância ao eixo central e A é uma constante com dimensão de corrente sobre L ao cubo. Determine o módulo da indução magnética para os pontos externos ao condutor, R maior do que B. Bom, temos aqui uma questão de eletricidade, certo? Da parte de indução magnética, onde aqui, pessoal, a gente vai precisar aplicar a lei de Ampère para poder resolver essa questão, certo? Além disso, a gente vai precisar também lembrar a expressão da corrente que a curva amperiana da lei de Ampère envolve o cilindro a partir da densidade de corrente que ele mencionou aqui no problema. Que é justamente essa densidade aqui, ó, que é uma densidade variável, ela varia com raio, certo? Vamos iniciar nosso problema aqui desenhando ele, né? Para a gente entender melhor o que está se passando, certo? Então a gente tem aqui um cilindro, certo? De raio B, ok? E aqui está o nosso eixo do cilindro, certo? E ele diz que passa aqui uma corrente total de zero, certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a lei de Ampère a esse cilindro, que na verdade é um fio, né? É um fio condutor, né? Para poder a gente entender como é que vai funcionar a lei de Ampère aqui nele. Então a gente precisa lembrar que a lei de Ampère, a gente precisa traçar uma curva conhecida de preferência que envolva a corrente que esteja passando por um determinado condutor. Nesse caso aqui, a gente traça uma curva amperiana no formato circular que envolva esse fio, certo? Eu vou trazer agora para uma vista frontal essa figura para a gente entender melhor o que é que está se passando aqui na aplicação da lei de Ampère. A gente tem aqui o nosso condutor, está aqui o nosso raio. Então detalhe, eu vou dizer que o raio dessa amperiana é R, tá? Aí eu vou traçar novamente aqui a minha amperiana. Certo? De raio R. E aí, o que é que eu faço? Para achar a indução magnética, que ele está pedindo aqui, para um raio maior do que B, a gente vai precisar exatamente aplicar essa expressão aqui, ó. A integral na curva fechada de B ds é igual à constante de permeabilidade magnética do meio, que aqui no caso é o vácuo, já que ele não falou nada, a gente considera o vácuo, vezes a corrente envolvida pela curva amperiana. Certo? Essa daqui é a nossa expressão que a gente vai trabalhar. E a curva amperiana é exatamente essa daqui. Essas duas aqui. Certo? Curva
amperiana. Certo? Vamos fazer isso aqui agora. A gente tem que... vamos tirar essa parte vetorial daqui dessa integral, né? A gente precisa lembrar, lá da geometria analítica, né? Que um produto escalar é dado pelo quê? Pelo cosseno de θ, né? A gente sabe que o cosseno de θ é igual ao produto escalar dividido pelo módulo desses vetores, certo? E aí a gente substitui aí. Aí fica integral na curva fechada de B, no caso o módulo de B, vezes o módulo de ds, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno formado entre o campo e o vetor comprimento, na nossa amperiana. Eu vou mostrar isso aqui já já. Isso aqui é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Essa corrente envolvida também a gente vai trabalhar com ela a partir da densidade de corrente que foi dado ali na questão. Aí tem um detalhe. Quando a gente vai aplicar a regra da mão direita no fio, a regra da mão direita, no caso para a corrente, a gente tem que colocar o nosso polegar no sentido da corrente e a gente tem que colocar os nossos dedos, os 4 dedos restantes, no sentido da amperiana, certo? Cobrindo a amperiana. E aí a gente vai descobrir que para essa corrente aqui que está entrando, né, que é o nosso I0, né, a gente vai ter o vetor comprimento ds para cá, né, que vai acompanhar exatamente o nosso campo magnético também, nosso elemento de campo magnético, certo? Se a gente fizer isso aqui é a mesma coisa. O ds vai estar para cá e o nosso b, melhor db, né, que a gente está pegando elemento infinitesimal, também vai estar para aí. Isso para uma corrente entrando. Se fosse uma corrente no sentido contrário, ela saindo da folha, aí estaria no sentido oposto, tanto o campo quanto o vetor comprimento, tá? E aí tem um outro detalhe aqui. O nosso campo e o nosso ds, ele tem um ângulo formado. Qual é esse ângulo? Como eles estão no mesmo sentido, então eles formam um ângulo de 0 grau. Por isso que vai ficar o quê? Cosseno de 0. Nessa expressão aqui vai dar 1, né? Porque vai estar assim o vetor. O vetor dB e o vetor ds, formando um ângulo de 0 grau, certo? Continuando, a gente tem que o nosso b, o b vai ser constante, né? Então ele vai sair da integral. Nosso ds vai ficar aqui, é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Aí tem um detalhe. A integral na curva ds é a integral do comprimento de quê? De uma circunferência, né? Como é dado o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio, né? No caso, o nosso raio aqui vai ser o raio da nossa curva amperiana, certo? E aí a gente vai ter o quê? Que b vezes a integral ds, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr, vai ser igual a μ0 vezes I envolvido, ou a corrente que está sendo envolvida pela amperiana, certo? Beleza, a gente tem isso aqui. Aí a pergunta, essa corrente envolvida aqui seria o nosso I0? Não, né, pessoal? Por quê? Porque a nossa densidade de corrente aqui, ó, a nossa densidade de corrente, ela está variando com o raio, certo? Então o que é que vai acontecer aqui? A gente tem aqui, por exemplo, um elemento infinitesimal de área, certo? Que eu vou chamar de dA, ok? E aí
eu tenho aqui um vetor densidade de corrente passando por esse elemento infinitesimal, certo? E se vocês perceberem, existe um vetor normal aplicado aqui a essa área, que é onde aponta o elemento infinitesimal de área. A gente bota sempre em referência a um vetor normal unitário, tá? Aí o que é que acontece? A partir disso, eu preciso lembrar da expressão que vai fazer com que eu consiga somar todos os elementos infinitesimais de área a partir dessa densidade de corrente, e isso vai me dar exatamente a minha corrente total envolvida, certo? Que não vai ser o nosso I0, tá ok? Não vai ser o nosso I0, por quê? Porque a amperiana está envolvendo muito mais do que o I0. Ela está variando em função do nosso raio aqui, como foi mostrado anteriormente aqui, tá ok? Então, como é que vai ser essa expressão dessa corrente envolvida? Vai ser essa daqui, ó. A corrente envolvida, como se trata de um elemento infinitesimal de área, então vão ser duas variáveis, né, de integração. Isso quer dizer que vai ser uma integral dupla. Então, a corrente envolvida vai ser a integral dupla dessa região formada pelo elemento infinitesimal de área, que eu estou chamando aqui de R, vezes quem? J, que é o vetor densidade de corrente, vezes esse elemento infinitesimal aí. Essa vai ser a expressão da nossa corrente que vai ser envolvida a partir da amperiana. E aí, eu tenho que isso aqui é igual ao quê? Mais uma vez, a gente tem aqui o produto escalar, né? E como os dois vetores aqui estão apontando na mesma direção, no mesmo sentido, elas estão formando um ângulo de 0 grau, quando a gente for partir para o nosso produto escalar. Então, eu vou deixar já na forma escalar aqui, que vai ser a nossa integral dupla de R J dA, que é igual a integral dupla de R J dx dy. Isso numa condição de coordenadas cartesianas. Mas como se trata de um elemento infinitesimal em um círculo, então eu vou passar para coordenadas polares, certo? Vamos continuar aqui. A gente tem que I envolvido é igual a integral de 0 a 2π, já que é uma circunferência, vai pegar a circunferência toda, um ângulo de 0 a 2π, e a integral de 0 até b, justamente para envolver o nosso condutor, certo? De quem? De J, que o nosso J é o A vezes o raio, vezes dx dy. Só que dx dy, quando a gente aplica o jacobiano para coordenadas polares, vai dar quem? Vai dar r dr dθ. Tá ok? Beleza. Então, continuando aqui, a gente tem que a corrente envolvida é igual a integral de 0 a 2π de A, que é a constante, vezes... Vai ficar r ao quadrado aqui, né? Então, integral de 0 a b de r ao quadrado dr dθ, certo? Isso aqui a gente sabe fazer, né? Isso aqui vai ser envolvida igual a integral de 0 a 2π de A vezes integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3, né? Joga no limite de 0 até b, vai dar quem? Vai dar b ao cubo sobre 3 de θ, né? Isso aqui vai dar igual a quem? Como isso tudo aqui é constante, né? Cai para fora da integral, certo? E aí a gente tem que A vezes b ao cubo sobre 3 vezes a integral de 0 a 2π de dθ. Isso aqui vai dar igual a integral de 0 a 2π de dθ é 2π, né?
vai dar A vezes 2π vezes B ao cubo sobre 3. E é isso que a gente vai fazer agora, substituindo nessa nossa equação aqui, tá ok? Então a gente tem que B vezes 2πr é igual a μ0 vezes a corrente envolvida, que é A vezes 2π vezes B ao cubo sobre 3. Dá para cortar algumas coisas aqui, né? O 2π corta com 2π. E aí eu vou passar o R para lá dividindo, né? Porque eu quero B. E aí o meu B vai ser igual a μ0 vezes A vezes B ao cubo sobre 3R. Certo? E essa daqui é a nossa resposta, que está na nossa letra A, né? Então perceba, pessoal, é uma questão que eu considero difícil, né, para uma prova de primeira fase. A gente teria que lembrar que para esse tipo de questão a gente precisa aplicar a nossa lei de Ampère, certo? E a lei de Ampère, ela trata justamente de uma curva que você tem que envolver determinadas correntes que passam em um condutor, que no caso aqui só é somente uma, que no caso é meu I0. Só que tem um detalhe, né? Esse nosso I0 aí, ele é a corrente total, mas não tem nenhuma resposta que mostre que ele aparece aqui. O que nos leva a crer que a gente vai precisar utilizar a densidade de corrente justamente para poder calcular essa corrente total, certo? E aí, a gente tem que lembrar dessa expressão, como eu falei, da lei de Ampère, né? Só para não esquecer aqui, essa aqui é a lei de Ampère. Lei de Ampère. E aí, a partir disso, a gente trabalha com os elementos infinitesimais aqui para entender melhor como é que acontece, usar a regra da mão direita para poder envolver a corrente e perceber qual é o sentido que está apontando o nosso campo magnético, porque esse campo está circulando aqui, certo? Nesse caso aqui, ó, o campo está circulando nesse sentido aqui, ok? Por isso que o elemento infinitesimal ds do comprimento da amperiana também aponta no mesmo sentido do diferencial do campo magnético para um elemento infinitesimal, certo? Lembrar dessa expressão aqui da integral de uma corrente envolvida, né, que a gente precisa pegar o elemento infinitesimal, que a gente viu anteriormente, e depois passar para coordenadas polares, para poder calcular quanto é que vale essa corrente total, que é essa corrente envolvida, que é nada mais nada menos do que o nosso I0, certo? Ela vale esse valor aqui, essa corrente, ok? E aí a gente substitui na nossa expressão final para poder achar a densidade do campo magnético ou a indução magnética, como ele está pedindo aí na questão, beleza? É isso aí, pessoal. Quem tiver dúvida, é bom dar uma olhada direitinho aí no livro de física, né? O Halliday explica até bem sobre esse tipo de questão. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, mas não deixem passar esse conhecimento para não errar esse tipo de questão na prova, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu!